Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Leardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje, quero falar sobre um assunto que interessa muito a nós corredores. Quero falar sobre pace. Bom, aqui como vocês já podem notar, coloquei uma tradução direta, do inglês para o português. Pace nada mais é do que ritmo, tá? Como que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo? Eu quero explicar o pace fazendo um comparativo entre pace e velocidade. Né? Se a gente entende a velocidade, a gente acaba entendendo o pace. Vocês vão notar que existe uma relação muito direta entre essas duas grandezas. Outro detalhe é que nesse vídeo eu não vou falar sobre transformações de velocidade em pace, pace em velocidade, no sentido de, por exemplo, 10 km por hora, isso seria quanto em pace, né? Seria a que eu fiz de propósito, eu coloquei 6 minutos por quilômetro. Então essas transformações vai ficar para um próximo vídeo. Tá? A minha ideia aqui é trabalhar o conceito do que é pace. E é um conceito bem simples, né? Então, velocidade é uma coisa muito corriqueira e a gente está acostumado desde criança, né? Ou andando a pé, ou andando de bicicleta, ou andando de carro, a gente já está acostumado com a grandeza da velocidade. Aqui eu coloquei uma definição muito simples, tá? Velocidade não é só isso, mas eu coloquei aqui só para a gente, para facilitar o nosso entendimento aqui do pace. Então, velocidade é uma abordagem bem simples, né? Seria que uma distância percorrida por unidade de tempo. Reparem que por unidade de tempo aqui é muito importante. Por quê? Então, vamos supor, né, que eu corri 10 quilômetros em uma hora. Ou seja, minha velocidade é de 10 quilômetros a cada uma hora, né? Então, 10 quilômetros por hora. Aqui, esse por hora é a mesma coisa que por unidade de tempo. Tá? No caso aqui, hora, a unidade de tempo. Já no pace, a gente vai ter exatamente a ideia inversa da velocidade. Olha aqui, ó. O que é o tempo? O que é o pace? É o tempo decorrido por unidade de distância. Lá a gente tinha distância percorrida por unidade de tempo. Aqui, por unidade de distância, é o que a gente vai olhar aqui. Ó. Se eu gastei 6 minutos para percorrer 1 quilômetro, então o meu pace foi de 6 minutos por quilômetro. Lá era quilômetros por hora. Aqui é minutos por quilômetro. Então, a gente tem a ideia inversa. Pace, né, nada mais é do que uma grandeza inversa da velocidade. Então, aqui coloquei mais alguns exemplos, né, só para ficar claro. Aqui ficou muito óbvio, né, porque era em uma hora, mas se eu corri 42 quilômetros, ou seja, uma maratona, né, lógico que uma maratona ainda tem, acho que são 195 metros ou 197, não lembro agora. Então eu corri uma maratona em 3 horas. Né, eu coloquei esse valor, inclusive, de propósito de 3 horas, porque é um sonho de muitos corredores fazer um sub 3 na maratona. Então, a velocidade média que eu preciso ter para fazer um sub 3 na maratona, ela tem que ser maior, né, do que 42 quilômetros em 3 horas, 42 dividido por 3. Então eu preciso correr no mínimo a 14 quilômetros por hora. Né? Isso seria uma velocidade média, claro. Né? Não significa que eu vou correr exatamente todo o percurso nessa velocidade. Aqui no Pace, né, também, então se eu gastei, por exemplo, 15 minutos para percorrer 3 quilômetros, eu faço 15 dividido por 3, eu vou ter um Pace de 5 minutos por quilômetro. Mas uma observação importante é que a gente sempre está acostumado com a velocidade dada em quilômetros por hora e o pace dado em minutos por quilômetro. Né? Aqui no caso eu coloquei números inteiros, mas poderia tantos minutos e tantos segundos por quilômetro. Tá? Que é o que geralmente nós corredores utilizamos. Porém, a grandeza física, a velocidade, ela pode ser descrita em qualquer unidade de medida. Né? Então, desde que seja unidade de distância e unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu corri 400 metros em 2 minutos, isso pode ser lido como uma velocidade
Se eu fizer 400 metros por 2 minutos, vai me dar 200 metros por minuto. Né? Soa estranho para a gente, né? 200 metros por minuto, mas é uma velocidade. Talvez na pista, né? Se eu tiver, a pista tem 400 metros, né? Então se eu faço 2 minutos, 200 metros por minuto, faz até sentido, né? Lá na pista. Eu posso pensar no pace de uma formiga, por exemplo. Então, se uma formiga gastou 20 segundos para percorrer 2 metros, vamos supor que a formiga andou em linha reta, né? O pace da formiga seria de 20 segundos a cada 2 metros, ou seja, 10 segundos por metro. Tá? Então, o que eu queria trazer é que existem várias unidades de medida, tanto para velocidade quanto para pace. Então, para velocidade, né, a gente está acostumado com quilômetros por hora, a unidade do sistema internacional é metros por segundo, né? Aqui, quilômetros por hora faz muito sentido no nosso cotidiano. Metros por segundo faz muito sentido, por exemplo, numa corrida de 100 metros. Né? Então, se eu faço 100 metros em 10 segundos, né, minha velocidade média é de 100 dividido por 10 metros por segundo. Então, faz muito sentido essa unidade no caso de uns 100 metros rasos. Né? Metros por minuto, no caso aqui, né, desse exemplo, faz bastante sentido. Quilômetros por dia, né, sei lá, um romeiro, né, fazendo uma viagem. Quilômetros por segundo, é até estranho para a gente, mas isso seria, por exemplo, alguma coisa muito rápida, né? Nossa, ele andou tantos quilômetros em um segundo. Né? A gente pode pensar no caso até da luz, né? Que a luz viaja 300 mil quilômetros em um segundo. É uma coisa muito rápida, né? Absurdamente rápida. Unidades do sistema inglês também, né? Tipo, milhas por hora, existe. E quilômetros por ano, né? A gente poderia pensar, por exemplo, em quantos quilômetros a Terra percorre dando uma volta em torno do Sol, que é um ano. Tá? Para pace, né, a gente pode ter exatamente as unidades inversas dessas aqui. Né? Então, em vez de eu ter quilômetros por minuto, deixa eu ver se eu anotei aqui quilômetros por minuto, acho que não, mas minutos por quilômetro, né, que seria a unidade que a gente está acostumado na corrida. Poderia ter, em vez de quilômetros por hora, horas por quilômetro. Poderia ter também, né? Em vez de metros por segundo, segundo por metro. E assim por diante. Até coloquei aqui, minutos por unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Então, o pace da luz que sai do Sol e chega aqui na Terra, né? Eu poderia falar que tem 8 minutos por unidade astronômica, aproximadamente, que demora uma unidade astronômica a distância da Terra até o Sol e demora 8 minutos, aproximadamente, para a luz do Sol chegar aqui na Terra. Né? Então, esse seria o pace da luz do Sol vindo para a Terra. Agora, uma questão interessante é que quando a gente faz esse comparativo entre velocidade e pace, se a gente for escrever isso de forma matemática, a gente pode escrever que velocidade ela é igual ao inverso do pace. Né? Então, velocidade é igual a 1 sobre p. Outra forma de escrever a mesma coisa é que velocidade é igual a pace elevado a menos 1. Tá? Isso é um pouco mais complicado, né? Eu só trouxe aqui para a gente enriquecer um pouco a nossa discussão. E o mesmo acontece com se a velocidade é o inverso do pace, então pace é o inverso da velocidade. Da mesma forma, eu posso escrever que pace é igual a velocidade a menos 1. Eu posso fazer isso, né? Só que quando eu for colocar, se eu for fazer uma transformação de pace em velocidade, como a gente vai fazer no próximo vídeo, né? Aqui só vale se eu estiver trabalhando, por exemplo, se a velocidade estiver em quilômetros por hora, né? O pace tem que estar em horas por quilômetro. Né? Se a velocidade estiver em metros por segundo, então o pace tem que estar em segundos por metro. Eu só posso fazer esse comparativo aqui direto, né? Se eu estiver trabalhando com as mesmas unidades. Se eu não estiver trabalhando com as mesmas unidades, eu tenho que fazer uma transformação. Mas a relação matemática é válida porque a gente está trabalhando aqui com grandezas e não com unidades. Agora, pessoal, para encerrar esse vídeo, queria tratar um pouquinho sobre pace e velocidade de um ponto de vista um pouco qualitativo,
com algumas expressões que a gente utiliza no dia a dia. Então, por exemplo, né, se eu falar que quanto maior for alguma coisa, pode ser que pace ou velocidade, mais rápido eu estou. Então, eu só estou mais rápido se minha velocidade for maior. Então, quanto maior for minha velocidade, mais rápido eu estou. Né? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, velocidade. Só que por outro lado, eu vou estar mais rápido quanto menor for meu pace. Então, quanto menor meu pace, aqui, ó, meu pace, mais rápido eu estou. Por que eu estou falando disso? É muito comum no dia a dia, a gente está ali conversando sobre corrida, numa rodinha de colegas, corredores, e a gente fala assim, preciso fazer um pace um pouco mais baixo, né? E quando eu ouço isso, eu entendo que a pessoa quer fazer um pouco mais rápido, né? Ela fazia, sei lá, 5 minutos por quilômetro e ela quer baixar o pace, né? Ela quer fazer 4,30, por exemplo. Só que, às vezes, quando eu falo assim, eu preciso fazer um pace um pouco mais baixo, às vezes a pessoa está querendo dizer que ela está querendo fazer um pouco mais lento. Ele fala, em vez de fazer a 5, que seria muito forte para mim, eu queria fazer um 5,10 ali, num longão, por exemplo, né? Eu preciso baixar um pouco esse pace. E aí acaba confundindo a comunicação, né? Então, eu gosto muito de falar, se eu preciso aumentar minha velocidade, eu falo que eu preciso baixar meu pace. E se eu preciso diminuir a minha velocidade, eu falo que eu preciso aumentar o meu pace. Eu acho que isso costuma acontecer também muito mais com aumentar o pace, né? Preciso aumentar meu pace. Dá a impressão que eu quero ser mais rápido. Quando, na verdade, se eu estiver aumentando o meu pace, eu vou estar sendo mais devagar. Por quê, né? Então, coloquei aqui 2 exemplos. Se eu estou... todo mundo concorda, né? Que 20 km por hora é maior do que 10 km por hora. Tá? Então, eu estou mais rápido a 20 km por hora do que a 10 km por hora. Todo mundo concorda com isso. Tá? Agora, todo mundo concorda também que eu estou mais rápido a 3 minutos por quilômetro do que a 6 minutos por quilômetro. Porém, 3 minutos por quilômetro é menor do que 6 minutos por quilômetro. Então, se eu quero aumentar a minha velocidade, eu quero fazer mais rápido aquele percurso, eu preciso gastar menos tempo por quilômetro. Então, quanto menor meu pace, mais rápido eu estou. Aqui eu só coloquei isso porque é comum a gente fazer essa troca na comunicação e às vezes uma pessoa acaba entendendo o que a outra não quis dizer. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem esse vídeo com seus colegas corredores e até uma próxima.